Boa noite a todos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para um estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes da gente iniciar o capítulo 1 das Leis Morais, a parte terceira, nós vamos dar início à nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para iniciarmos mais um estudo na tarde de hoje. Que o Senhor possa sustentar, amparar e direcionar as nossas palavras, para que esse estudo possa ser realizado segundo o Teu direcionamento e a Sua orientação. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Bezerra, nosso patrono, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o estudo da tarde de hoje, a gente inaugura a parte da lei natural, né? Então, a gente passa a estudar as leis de Deus, as leis morais, e a gente vai entender, né, o que é a lei natural. Então, a lei natural nada mais é do que a lei de Deus. E a gente vai entender o que é a lei de Deus, né, como ela se divide, e o estudo ele vai trazer os caracteres naturais da lei natural, a origem e o conhecimento da lei natural, o bem e o mal e a divisão da lei natural. Hoje a gente vai estudar só até a origem e o conhecimento da lei natural, tá bom? Então, na primeira pergunta, ele quer saber exatamente o que se deve entender pela lei natural. E a lei natural nada mais é do que a lei de Deus, né? E essa lei de Deus, ela é a única e a verdadeira para a nossa felicidade. Toda vez que a gente se afasta da lei natural, a gente com certeza vai sofrer. E esse vai ser sempre o nosso leme, esse vai ser sempre o nosso direcionamento. Quando nós nos afastamos dela, nós sabemos que estamos no caminho contrário à lei de Deus. É muito interessante porque a gente vai ver lá na frente que a lei de Deus, mesmo a gente dizendo, mas eu não sabia, todos nós sabemos. Porque ele vai dizer aqui que a lei de Deus está aqui, dentro da nossa consciência. E a gente sempre fala isso, né? Que nada melhor do que a gente dormir com a nossa consciência tranquila, né? Colocar a nossa cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente com a consciência tranquila. Mas, às vezes, a nossa consciência nos engana, né? Por causa dos nossos vícios e das nossas paixões. É verdade, às vezes a gente se engana ainda por causa das nossas imperfeições morais. Mas tem uma coisa que não nos engana, que são as mazelas dos nossos corpos materiais. Então, muitas vezes, as paixões podem nos enganar, mas os nossos corpos materiais começam a sentir o nosso afastamento da lei natural. Então, começa a sair uma dorzinha de cabeça, uma rinite, uma sinusite, uma dermatite, né? Uma dor de barriga, um enjoo, e qualquer coisa que o corpo traga pra gente, né? Que o corpo fale pra gente que algo está acontecendo de errado, que algo está nos afastando da lei natural, que é a lei de Deus. E aí os espíritos perguntam, e é eterna a lei de Deus? Sim. A lei de Deus ela é eterna, ela é imutável, porque se fosse imutável, não seria a lei de Deus. A lei dos homens, sim, né? A lei dos homens, elas têm preferência, elas ainda são imperfeitas, elas ainda regem outras coisas. Mas a de Deus, não. A de Deus, ela é igual para todos. Não tem preferência, não tem regras diferenciadas para ninguém. Deus olha para todos os seus filhos da mesma maneira e sabe o que cada um de nós necessita. E tem um caminho único para todos nós, que é de chegarmos à perfeição
relativa, que é chegarmos no na nossa condição de espíritos puros, mas o melhor, né? Porque assim, a gente quer ser espírito puro, mas o que mais a gente quer ser além de espírito puro? A gente quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Né? Nós queremos ser felizes, nós queremos ter a possibilidade de ter uma consciência tranquila, nós queremos ter a possibilidade de entender Deus, nós queremos ter a possibilidade de olhar para um irmão e só vibrar em amor, coisas que a gente ainda não compreende e não consegue fazer, não é mesmo? E será possível então que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibia? Claro que não. O que acontecia muitas vezes é que em determinadas épocas essa humanidade ainda não estava preparada, né? Então foram feitas leis humanas para conter essa humanidade. Mas a gente tem que ver, por exemplo, aqui ele está falando do quê? Da lei mosaica. Na lei mosaica a gente tem o que é, dentro da lei mosaica, o que era a lei de Deus e o que era a lei do homem Moisés. Na lei mosaica, a lei dos 10 mandamentos, da tábua, era uma lei de Deus. E todo o resto era uma lei para conter aquele povo que estava lá no deserto, caminhando, sedento, né, por uma terra prometida, que tinha ficado tanto tempo, né, sob o jugo dos egípcios, né? Então, assim, aqui a gente tem que ficar muito atento, né, a essas questões. E não que a lei de Deus, ela em algum momento proibiu. Mesma coisa no tempo de Jesus. Os fariseus o tempo todo tentaram, até porque os fariseus e todas as pessoas que comungavam da mesma ideia dos fariseus, eles se baseavam na lei mosaica. Então, toda hora eles queriam pegar Jesus, né, dizendo, mas não está escrito lá na lei que não se deve. E o que Jesus veio falar? Jesus veio ensinar, mas olha, não é isso que está lá na lei, não. Não é isso que ensina o Pai, não. Então, Jesus foi mostrar que não era isso que Deus esperava de nós. E aí, conforme a humanidade vai progredindo, as coisas, as verdades vão chegando e a gente vai compreendendo, né, exatamente o que estava escrito lá e o que Deus espera de nós. Então, a gente tem que entender que a lei de Deus, ela é única, ela é perfeita e ela é imutável, ela nunca muda. E aí ele continua. As leis de Deus, né, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito. Então, a lei divina, ela compreende duas coisas. As leis físicas do universo e as leis morais. Só que quem estuda as leis físicas é a ciência. E quem estuda as leis morais, né, é o homem de bem, que estuda e pratica as da alma. É dado ao homem aprofundar uma e outra? Com certeza. Mas a gente vai precisar de muitas encarnações para a gente adquirir essas duas asas. Por quê? Porque é muito difícil a gente, em uma encarnação só, adquirir toda a sabedoria, né? E toda a moralidade. Então, nós temos duas asas, a da inteligência e a da moralidade. Primeiro, a gente desenvolve a inteligência, a asa da inteligência, até para que a gente vá podendo compreender a moralidade. E depois a gente vai desenvolvendo da moralidade. Claro que não é tudo inteligência e depois tudo moralidade. Não. Mas mais a da inteligência e a moralidade vai caminhando ali. Até para que essa compreensão se faça, né, da lei. E aí na subperguntar ele fala assim: dado é ao homem aprofundar umas e outras, já li. E aí ele vai dizer assim, vai precisar de muitas encarnações para que isso ocorra, né? E à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai reencarnando, a gente vai aprofundando essas duas asas e a gente vai melhorando. E aí ele fala a diferença aqui entre a lei física, que é a lei que rege, que regula os movimentos e as relações da matéria bruta,
que são as leis da física, né? Cujo estudo pertence ao domínio da ciência, mas é uma lei de Deus, né? E as outras que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes, que são as leis morais, que são as regras do bom viver. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Não. As leis morais, elas vão se adequar e serão apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas também ao grau de adiantamento moral daquele local que aqueles seres habitam. Isso é muito interessante, né? E a gente sabe também, isso acontece com o perispírito, não é? O perispírito também, ele é próprio, né? A gente se reveste, né? A nossa roupagem, ela é própria do orbe que nós habitamos. Então, é justo que as leis também se adequem, né? As leis físicas e as leis morais se adequem ao orbe do qual a gente pertence. E o conhecimento da lei natural agora? A todos os homens facultou os meios de conhecerem sua lei? Sim, todos os homens podem conhecer a lei de Deus, mas não significa que todos nós a compreendemos. O homem de bem, ele vai compreender muito melhor do que o homem imperfeito. Só que à medida que nós caminhamos no avanço da nossa moralidade, nós conseguimos o quê? Aumentar, não é? Alargar a nossa visão. Nós conseguimos enxergar melhor aquilo que estava o quê? Fechado para a gente. Então, o homem de bem e os que se decidem investigá-lo são os que melhor as compreendem. Todos, entretanto, um dia compreenderão. Isso é que é o bom, né? A lei de progresso. Eu posso hoje estar com os olhos vendados ainda, ou semi-vendados, mas um dia todos nós compreenderemos, à medida que progredirmos moralmente. Forçoso é que o progresso se efetue. Então, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida. Olha a asa da inteligência aí. E ele compreende melhor o que é bem e o que é o mal. E aí, na semana que vem, vocês vão estudar exatamente isso. O que é o bem e o que é o mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido o se instruírem? Então, os primeiros espíritos reencarnando, né, que estão nas suas primeiras reencarnações, que estão ali no início mesmo do caminhar do espírito, eles não teriam tempo suficiente para o seu progresso, para a sua caminhada, né? Então, é o que está dizendo aqui, não seria justo. A gente precisa das encarnações, das experiências para a gente o quê? Ir aprimorando, ir avançando, ir caminhando, ir desenvolvendo essas asas, tanto da inteligência quanto da moralidade. Então, é esse processo aqui de reencontro com a lei, né? Da cura, do expiar, que é tão importante com a nossa reencarnação. Na 620, ele já fala assim: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnado? A gente sabe que quando nós estamos no mundo espiritual, desprendidos da matéria, o espírito está mais liberto. Então, teoricamente, nós poderíamos ter o quê? Uma condição melhor da situação. Só que a gente não vai esquecer que tudo vai depender do quê? Da condição moral desse espírito. Então, por exemplo, eu desencarno, mas sou um espírito imperfeito, lá no mundo espiritual, eu posso até, retirado do meu corpo material, ter uma visão e ter uma abrangência maior das coisas. Mas sempre lembrando que eu vou estar sempre na minha condição moral.
nunca me vai ser visto, né? Eu nunca vou poder ver mais do que a minha condição moral me permite. Agora, à medida que eu desencarno e eu avanço moralmente, essa minha percepção do mundo espiritual vai avançar. Então, tudo vai depender do quê? Tudo vai depender do grau de moralidade. Se eu tenho um grau de moralidade maior, eu vou enxergar melhor no mundo espiritual. Assim como eu vou enxergar melhor no mundo material. Aí eu encarno, óbvio que ao encarnar a matéria vai o quê? Vai me obstruir um pouco essa percepção, porque o corpo ele acaba sendo um escafandro da alma, a gente sabe. Ele não permite que a gente tenha uma percepção ampla. Então, claro que quando eu estou lá na espiritualidade, esperando reencarnar, eu vou ter uma observância maior das coisas. Mas não podemos esquecer da minha condição moral. É a condição moral que me deixa perceber cada vez mais o mundo espiritual ao estar desencarnado. Deu para entender, meus amores? Então, vamos lá. E aí, onde está escrita essa lei de Deus? Como a gente já falou, consciência. Todo mundo tem consciência? Todo mundo tem consciência. Então, todo mundo tem lá a lei cravadinha na consciência. Então, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ser lhe revelada? Qual é a necessidade que vocês acham? O que a gente falou aqui? Que somos homens viciosos, homens apaixonados, homens moralmente ainda necessitados de caminhar. Então, as paixões ainda nos cegam. Se as paixões nos cegam, a nossa consciência ainda precisa o quê? Ser despertada. Por isso que a gente ainda precisa que o corpo fale. Por isso que a gente ainda precisa que a dor nos pegue. Por isso que a gente ainda precisa ser despertado. Para a gente ser lembrado do que é importante na vida. Confia Deus a certos homens a missão de se revelarem a sua lei. E aí os espíritos respondem. Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E isso é verdade. Nós tivemos aí, até bem antes de Moisés, vários profetas que vieram antes dele, anunciando a vinda de Jesus. Aliás, que vieram depois dele, anunciando a vinda de Jesus. Mas antes de Moisés, nós tivemos vários outros que já falavam das coisas sagradas de Deus, né? Que já falavam de um Deus único, que já falavam dos espíritos, que já falavam da espiritualidade. Então, nós sempre tivemos, durante toda a humanidade, essas coisas sagradas e essas coisas santas sendo faladas por esses homens enviados, esses seres superiores enviados por Deus, falando para a humanidade essas coisas santas. E na 623, então, ele pergunta: os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus, e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora comedido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, a gente vê o quê? Que muitas pessoas não são verdadeiros profetas. Muitas vezes são homens inteligentes, que têm o dom da palavra, que têm o dom de embelezar. E cabe a nós estarmos com os canais todos abertos, né? Com os olhos abertos, para a gente estar percebendo quem são os verdadeiros e quem são os falsos profetas.
né? E é o que ele está falando aqui. Às vezes, essas pessoas, né? A gente pode pensar até nos médiums mesmo. Tem espíritos que vêm através de médiums, que são médiums que até estão ali no trabalho, sendo até enganados, né? São médiums que... Não, deixa eu trocar o exemplo, senão vai ficar muito confuso a coisa. O que a gente pode utilizar aqui? Deixa eu centrar aqui no exemplo para a gente não se perder. A gente percebe o quê? Que existem pessoas inteligentes, né? Que se deixam levar pela sua vaidade, né? E falam coisas belíssimas e não são médiums e fingem serem médiums e fingem estarem inspiradas por médiums. E até em algum momento podem estar ali inspirada por um bom espírito, mas não significa que ali é um enviado de Deus e que é um médium e tudo mais. Mas não significa que em algum momento ele não vai estar ali sendo inspirado para ser instrumento de uma boa palavra. Mas não deixa de estar ali fazendo um papel de enganador, né? Porque assim, quando eu me utilizo de algo que eu não tenho, eu sou o quê? Eu sou falso, eu sou falsário. Mesmo que em algum momento os espíritos estejam me utilizando. No Livro dos Médiuns a gente sempre fala, né? Na falta de um bom médium, a gente usa um mau instrumento, até que apareça um bom médium. A gente vê filmes, vê novelas, né? Que às vezes médiums que até estavam ali sendo utilizados inicialmente porque estavam correspondendo, e aí você vê que eram inspirados por bons espíritos também, e aí estavam no caminho do bem e tudo mais, sendo bem inspirados, falando a palavra de Deus. E que num determinado momento, por alguma questão, seja porque começam a receber dinheiro, seja porque se perdem no caminho por alguma questão, né? Não só a nível de questão material, de dinheiro, porque não é só isso que o médium acaba se perdendo, né? Muitas vezes pela questão do poder, né? O médium acaba querendo dominar pessoas, né? Os bons espíritos, o que eles vão fazer? Se eles em algum momento trabalharam com aquele médium, eles se retiram e aquele médium começa a ser assessorado por espíritos que não têm estudo, por espíritos que querem fascinar, por espíritos que querem dominar. E muitas vezes aquele médium acaba se perdendo. E aí cabe a nós ficarmos atentos, né? Porque Jesus sempre falou pra gente: haverão falsos cristos e falsos profetas. E como que a gente vai analisar? A gente analisa sempre através das ações e das boas obras. A gente sempre analisa através dos frutos que a árvore dá. E a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Porque falar e falar bonito, todos nós falamos. Só que falar não significa que aquilo é o que ele falou aqui. Pode ser um homem de gênio, mas não significa que é um homem bom de coração, não significa que é um homem de bem. Né? Para ser um homem de bem, ele tem que ter, além da fala, ele tem que ter conduta moral. E isso é muito importante da gente estar analisando. A gente tem que ver qual é o esforço daquela pessoa em estar daquele jeito. Por que a gente tem Jesus como exemplo, né? A gente vai ver aqui que é um modelo e guia da humanidade. Porque toda a conduta moral de Jesus foi essa. Chico Xavier, porque é um exemplo para nós espíritas. Porque tudo aquilo que ele dizia e fazia condizia com a conduta moral dele, né? Então é isso que vai mostrando pra gente quem é aquela pessoa, quem é aquele profeta, quem é aquele médium, não é mesmo? Que os médiuns nada mais são do que os velhos profetas, né? Então vamos continuar aqui. E qual o caráter do verdadeiro profeta?
O caráter do verdadeiro profeta é esse, um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Foi o que eu acabei de falar. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Foi o que eu falei também sobre o exemplo do médium imperfeito. Às vezes os espíritos até se utilizam de médiuns imperfeitos na falta de um bom instrumento. Mas à medida que um bom instrumento ele passa a contar com um bom instrumento, é óbvio que os bons espíritos se utilizam de um bom instrumento, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Alguma dúvida? Já falamos aqui, né? Como a deusa fala lá, é o meu Jesusinho, né? É Jesus, que é o modelo mais perfeito que a gente tem aqui na Terra. É o nosso modelo de perfeição moral. É o nosso top de linha. É aquele que a gente tem que pegar, estudar a vida dele todinha, ver como ele se comportou. Ficou tão pouco tempo na Terra. A gente tem tão poucos relatos, né, da vida dele mesmo, porque ficou tanto tempo sumido, tem uma lacuna grande da vida de Jesus. Mas os momentos que ele tem das parábolas, das curas, essas a gente tem que estudar e a gente tem que aprender muito, porque assim... primeiro que não foi contada por ele, né? Contada por os apóstolos, então tem diversas interpretações. Mas à luz da doutrina espírita, a gente já tem tantos ensinamentos que os espíritos vieram esclarecer para a gente. Então a gente tem que mergulhar sobre o estudo desse espírito e se espelhar nos seus atos e ações, para que a gente possa verdadeiramente pensar muito, refletir muito sobre as nossas condutas. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? A gente já sabe que não, porque outros espíritos vieram antes de Jesus e foram trazidas outras revelações. Primeira revelação, quem veio preparar o campo para Jesus foi Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. Depois veio Jesus com a lei de amor, em que ele resume os 10 mandamentos, né? E depois vem a invasão organizada dos espíritos com a revelação da doutrina espírita. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão à Terra? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Olha que pergunta, né, que Kardec faz. Quer dizer, se Jesus é o nosso modelo e guia, né? Kardec não é bobo, não. Se Jesus é o nosso modelo guia, então por que a gente tem que aprender mais? Por quê? Porque Jesus não pode trazer tudo. Se Moisés não trouxe tudo, Jesus trouxe mais um pouquinho. Só que Jesus podia falar da vida futura? Jesus podia falar do mundo espiritual? Jesus podia falar da reencarnação? A passagem de Nicodemos lá. Nicodemos não entendia como é que um homem velho ia entrar no corpo de uma mulher, né? Aí Jesus falou assim: como, Nicodemos? Você não é um homem da lei? Aí Nicodemos olha para Jesus. Nicodemos não conseguia entender. E aí Jesus fala: não adianta eu te ensinar. Né? Falta-lhe ainda condições de entender. Mas ele vai ensinar a Tiago e André, se eu não me engano. Não sei se eu errei o nome dos apóstolos. Mas ele vai explicar ao irmão de Pedro e a Tiago o que acontecia. Mas ele não explica exatamente o processo. Ele traz numa forma alegórica. Por quê? Eles tinham condição do entendimento de como se processava a reencarnação? Até hoje, a gente pega essa mesma parábola sendo explicada de uma outra maneira por outras religiões. Até hoje,
mesmo a reencarnação sendo uma lei, nem todos aceitam. Mesmo todos reencarnando, mesmo eu não acreditando em reencarnação, eu reencarno e tem pessoas que não acreditam. Então Jesus não pode trazer tudo. Então a doutrina espírita vem exatamente no tempo certo em que as explicações puderam ser trazidas. Então vem para explicar quem são os espíritos, o que é fluido, né? Como é que Jesus ia explicar sobre fluido? Como é que Jesus ia explicar como transformou a água em vinho? Como é que Jesus ia explicar como multiplicou o pão e os peixes? Então os espíritos vêm e explicam tudo isso. Como é que as mesas giraram, né? Porque a ciência já tinha o seu avanço. E continua explicando. Por quê? Porque a humanidade continua avançando. E à medida que a humanidade vai continuar avançando, o nosso entendimento moral e a nossa ciência também continua avançando. Então, esses entendimentos também vão sendo nos revelados na medida da necessidade. 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então é aquilo que a gente colocou aqui. Como a gente vai explicar o fluido no tempo de Jesus? Então era primeiro necessário que a ciência avançasse, né? Era primeiro necessário terem as descobertas para que se trouxessem a doutrina espírita. Eram necessários avanços, entendimentos. Porque a doutrina espírita, primeiro ela não vem, né? Você vê que com Moisés ela vem lá com um homem para o povo judeu. Jesus vem personificada num homem para o povo judeu. A doutrina espírita ela pipoca em cada canto do mundo. E ela pipoca para várias pessoas. Várias pessoas começam a ter contato com aquela verdade. Num momento em que várias cabeças pensantes estão tendo contato com uma ciência em que estavam se descobrindo a radioterapia, né, coisas que não se podiam apalpar. Como a gente construir um conhecimento em cima de algo que a gente nem imagina? Então precisava de tudo isso para que a gente pudesse sair desse maravilhoso, desse sobrenatural. Porque até então a água e o vinho eram um milagre. Com os avanços da ciência, a gente passa a entender que aquilo não era um milagre. Aquilo era algo possível. Né? A química explicava o que Jesus fez ali, a manipulação dos fluidos. Então, olha que coisa interessante. Então, são essas questões todas que são trazidas aqui. E é isso, meus amores. Teremos muito mais coisas para falar, mas eu encerro por aqui, agradecendo a vocês a oportunidade de ter estado aqui, refletindo com vocês um pouquinho sobre esses ensinamentos. Semana que vem a gente continua falando sobre o bem e o mal e dando a finalização desse capítulo. Então vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que aqui tivemos da reflexão desse estudo, desses ensinamentos, agradecendo a oportunidade
da doutrina espírita em nossas vidas, agradecendo a oportunidade de estarmos vivos no ano de 2021, diante de tanta dor, de tanto sofrimento. Que o Senhor ampare aqueles que sofrem, aqueles que estão em agonia, aqueles que já estão fatigados de tanto sofrimento. E não deixe, Senhor, a desesperança tomar conta do coração das pessoas. Que a gente continue acreditando, que a gente continue se alimentando de esperança, fé, que dias melhores virão. E que logo mais, se Deus quiser, estaremos de volta à nossa amada Casa do Caminho, trabalhando, estudando e produzindo, Senhor. Produzindo, aprendendo a dar aquilo que o Senhor espera de nós. Que assim possa ser, graças a Deus.